Você é uma pessoa que só consegue ver o que está debaixo dos seus olhos? Ou você consegue ver além disso? Você consegue ver além dos fatos? Em nossa vida, nós passamos por muitas situações que, por mais que a gente queira, a gente não entende. E ficamos tão presos em nossas aflições que não conseguimos pensar ou meditar no que podemos aprender com esses sofrimentos. Na verdade, isso não é nada fácil, não é mesmo. Pensar no bem e pensar no aprendizado que recebemos quando sofremos é uma tarefa muito difícil. Difícil porque está doendo. E quando se sente dor, é normal, é natural nos concentrarmos na dor. Vou dar um exemplo. Quando uma criança cai e faz um machucado na mão, no joelho, o que os pais geralmente fazem? Não é tentar distrair a criança, falar de alguma coisa interessante para ela, pegar no colo, chacoalhar, brincar, não é isso? Para disfarçar a dor, para fazê-la esquecer da dor. O machucado continua lá, mas muitas vezes funciona, não é mesmo? A criança para de chorar. É assim também conosco. É claro que a dor emocional, as feridas emocionais, é bem diferente, mas quando nos machucamos, também precisamos pensar nas coisas boas que temos na vida. Quando a vida ou alguém nos causa uma ferida, precisamos nos concentrar naquilo que temos de bom, nas coisas boas, nas pessoas boas e nas bênçãos que Deus nos dá todos os dias. Assim vamos também disfarçar a nossa dor. Não é fácil, não mesmo, mas às vezes funciona. Nossos pais fizeram muito disso quando éramos crianças, não é mesmo? Mas hoje, como pessoas adultas, não é diferente. As pessoas que nos amam e nos querem bem continuam fazendo isso. Quer ver outro exemplo? Quando você perde alguém que você ama na morte, o que as pessoas geralmente fazem para que nos sintamos melhor? Não é falar das boas coisas que o nosso ente falecido fazia, da pessoa boa que ele era, falar das coisas que nos trazem boas lembranças para que nos sintamos melhor. Quando crianças, e agora também como adultos, é sempre assim. Precisamos aliviar nossos sofrimentos pensando nas coisas boas e positivas. Na verdade, nós não conseguimos passar pelos sofrimentos se não fosse a ajuda de nosso Pai no céu. Sem Ele, nós não suportaríamos. Deus é quem nos ajuda a levar os nossos fardos. Por isso, eu até já disse isso em outro vídeo, pensar nas coisas boas e no aprendizado que tiramos com os problemas é um exercício de confiança em Deus. Ver além é isso. Confiar de que logo tudo ficará bem e antes mesmo de sair do problema, você conseguir meditar, refletir e ver que todo sofrimento traz algum aprendizado. Mesmo na dor, mesmo com feridas, com lágrimas, todo sofrimento traz um aprendizado. E por mais desencontradas, por mais doloridas, por mais confusas que sejam as situações que estivermos vivendo, temos de acreditar que elas também concorrerão para o nosso bem. Porque Deus, Ele se aproveita de tudo que nos acontece para nos ensinar, nos educar e nos mostrar o quanto nos ama. Deus não quer, Deus não deseja, Deus não causa o nosso sofrimento, mas muitas vezes Ele permite. Deus não queria o sofrimento de José no Egito. Não foi Deus que causou a falsa acusação que levou seu servo José para a prisão, uma prisão que durou por volta de 10 anos. Mas enquanto ele esteve lá, preso, inocente, Deus protegeu e cuidou de José o tempo todo. Com certeza José sofreu muito. Você pode imaginar, 10 anos preso, inocente. E Deus não livrou ele do problema imediatamente, porque o tempo e o modo de Deus agir é diferente do nosso, mas Ele sempre está no controle de tudo. Deus cuidou de José o tempo todo e no devido tempo Deus o tirou da prisão e fez dele a segunda maior autoridade do Egito. Meu querido amigo, minha querida amiga,
quando as adversidades chegam em nossas vidas, elas acabam nos provando. Não é Deus quem causa essas provações, pois a Bíblia diz que com coisas más Deus não prova ninguém. Mas a vida e esse mundo cruel nos causa muita dor e Deus permite muitas delas, assim como foi com Jó, José e muitos outros servos de Deus. Mas, assim como eles, nós também precisamos ver além, ver que essas provações podem nos ensinar. Como um terremoto que tudo balança e sai do lugar, mas não podemos desistir de continuar a caminhada. Na adversidade, nós aprendemos que os nossos dons e talentos não são para guardarmos em uma gaveta e usá-los quando desejarmos. Todos nós temos dons e talentos que Deus nos dá, e esses dons precisam estar à disposição de Deus, pois essa é a porta para sairmos de tamanhas lutas que nos afligem. Quando conseguimos enxergar na adversidade a oportunidade de transpassar barreiras, estamos enxergando muito além do impossível. Assim foi José. Ao chegar à prisão, ele se abateu, é claro, quem não se abateria? Mas ele não deixou ser dominado por esse sentimento, ele via além. E quando viu uma oportunidade de usar os dons que Deus lhe deu, ele fez isso. E usando seus dons e talentos dados por Deus, ele foi recompensado, abençoado e trouxe glória e honra para o nome do Deus único e verdadeiro. Meu querido amigo, minha querida amiga, você que me escuta, olha, não pare naquilo que você está sofrendo hoje, se queixando porque Deus te abandonou ou porque Deus permitiu que algum mal te acontecesse. Lembre-se que José foi preso por não aceitar pecar contra Deus. E ele nunca reclamou, não ficou se queixando. Siga o exemplo dele, não reclame, não se queixe ao passar por aflições, mas ore a Deus e pergunte a Ele: Deus, o que eu posso aprender com isso tudo que estou passando? Tenha certeza que, por mais duro que seja o que você estiver passando, lá na frente, você agradecerá ao nosso Pai Celestial e poderá dizer: foi difícil, foi sofrido, mas se eu não tivesse passado por isso, não saberia superar outras situações. Adquira a sabedoria que seus problemas e seus sofrimentos te proporcionam e lembre-se de agradecer a Deus todos os dias, porque nos momentos mais difíceis, mesmo que você não veja, Ele sempre está lá, do seu lado.